Agora, será mostrado um projeto real que servirá para aprofundar os conceitos de tipagem de dados e referência. Antes de iniciar a explicação do projeto, basta escanear este QR Code para acessar o arquivo Excel e os códigos utilizados. O projeto consiste em uma base de dados que servirá de ponto de partida para automações destinadas a extrair informações de diversos sites. A estrutura da base de dados é a mesma que utilizei no projeto, porém modifiquei as informações, com exceção das colunas inversor e notificação ativo. Na coluna inversor, cada nome diz respeito a um site específico e esse, por sua vez, precisa passar informações para realizar a autenticação. Por exemplo, na Solaris, precisa-se informar o token, Gruvat, usuário e senha, SolarView, usuário, senha e token. Além disso, temos a coluna Link WhatsApp, em que cada célula é o número do WhatsApp associado ao proprietário. Então, realiza-se o processo para o site da Solaris, extrai as informações e tanto a resposta final como o link do WhatsApp é armazenado em uma estrutura que é a lista, para que, ao terminar o processo de automação para todos os sites, o programa vai acessar o WhatsApp Web e enviar o texto que corresponde à resposta da extração do site em específico, e essa informação será enviada para o proprietário através do número do WhatsApp. Além dessa informação de texto da geração de energia, pois esse projeto foi realizado para uma empresa no setor de energia, também é enviado um gráfico com a geração de energia do dia para facilitar a visualização. E finalmente temos a coluna notificação ativo, em que a automação será executada se e somente se nessa célula o valor corresponder a sim. Caso o valor seja não, essa linha será desconsiderada. Portanto, o fluxo desse projeto é o seguinte: o programa lê essa base de dados, aplica filtros e após isso vai extrair as linhas onde na coluna notificação esse valor corresponder a sim. Após isso, vai realizar o processo de automação para cada site específico, extrair a resposta da automação conjuntamente com o número do WhatsApp e, finalizado essa etapa, enviar as informações através do WhatsApp Web. Esse é o site da Gruvat, canadense, Solis. E no SolarView, além do e-mail e senha, precisa se passar pelo sistema de captcha. Solaris, App Systems, no WhatsApp Web, a pessoa precisa realizar o login uma única vez, pois o programa armazena cookies e senhas para manter sessões ativas e evitar a necessidade de login contínuo. Para facilitar o entendimento, vou usar dois sites fictícios como exemplo para demonstrar a lógica necessária. Assim, será mais fácil compreender o processo e aplicá-lo aos demais sites. Eu vou criar duas funções, def site 1, que vai precisar de dois parâmetros: informação do usuário e informação da senha. Dois pontos, print informação usuário, informação senha. Já o segundo site precisa se informar o token, informação token, print informação token. Dados vai receber uma lista em que cada item vai ser uma lista de informações. Usuário, Victor, a senha 123. No primeiro site não precisa do token, portanto será um texto vazio e o inversor que vai ter o valor de A. Para o segundo site, como vou precisar somente da informação do token, tanto o usuário como a senha vai receber um texto vazio e o inversor vai ter o valor de B. For usuário, senha, token, inversor em dado. Será necessário realizar uma verificação, portanto, se o valor de inversor corresponder ao valor de A, será chamada a primeira função, site 1, passando-se como argumentos usuário, senha, caso contrário, será o site 2, passando-se o token, executando Victor, que é o usuário, a senha 123 e esse é o token. Porém, essa forma de realizar verificação não é recomendada para quando você possui uma grande quantidade de funções que são os sites a serem verificadas, pois, nesse caso, teria que fazer uma comparação para cada site, o que afeta a legibilidade do nosso código. Sendo assim, a melhor forma é utilizando o dicionário. Dicionário informações, em que cada chave terá o valor do inversor, que são A e B. A, dois pontos, e o valor dessa chave para referência à sua respectiva função. Sei que o inversor
A faz referência ao site 1, site 1, B, site 2. Mas, utilizando dicionários, vai cair no mesmo problema, pelo seguinte fato: cada função precisa de parâmetros diferentes, ou seja, o site 1, usuário e senha, site 2, token. Então, mesmo utilizando o dicionário, terei que fazer uma verificação para passar os argumentos correspondentes. Assim sendo, quando você tem funções em que os parâmetros são distintos, a melhor forma de passar esses argumentos é através de palavras-chave. Portanto, vou retirar esses parâmetros, 2 asteriscos, keywords. Informação usuário vai receber keywords.get usuário, informação senha, keywords.get senha, e a mesma coisa para o site 2, keywords, informação token, keywords.get token. Essa forma é muito mais prática e, ao invés de utilizar a verificação como mostrei, vou utilizar simplesmente o dicionário. Referência, função, vai receber dicionário informação.get, passando-se como argumento o inversor. Se referência função, vou chamar essa função. Função vai receber referência função, parêntese, usuário, vai receber o valor de usuário, vírgula, senha. O próprio PyCharm já dá essa indicação, o valor de senha. Token vai receber o valor de token. Pelo seguinte fato: como estou utilizando keywords, mesmo que a função não precise daquela palavra-chave, não vai ter problema, pois nesse caso, no site 1, estou acessando somente usuário e senha, no site 2, token. Logo, torna-se muito mais flexível chamar essas funções. Passa-se como argumento todas as palavras-chave necessárias para o funcionamento de todas as funções, que nesse caso são usuário, senha e token, e dentro da função você chama a informação necessária, que no site 1 será usuário e senha, e no site 2 o token. E o resultado é o mesmo: Victor 123 e o token. Agora vou mostrar a lógica necessária para resolver o projeto que mencionei inicialmente. Para isso, vou precisar importar a biblioteca Handit, from handle, import Handit. Tem umas funções dos sites Groovate, Canadense, Solis, Solarview, Solaris, AP Systems, e todas as funções utilizam o conceito de keywords. Consultar Groovate vai ter o link do site, os parâmetros usuário e senha, e o retorno vai ser uma lista de dicionários. Então, usuário vai ser keywords.get usuário, senha keywords.get senha. Tem um print para simular a conexão com a API, pois no caso da Groovate, a extração das informações é realizada através da API, e a API, de forma sucinta, é um conjunto de regras e protocolos que permitem a comunicação de maneira padronizada e eficiente entre programas. Isso é realizado por meio de métodos e endpoints específicos, possibilitando solicitar e enviar informações de dados entre aplicações. E nos projetos de automação web, é fundamental ter o tratamento. Pelo seguinte caso: caso dê certo, vai aparecer essa informação como resposta: uma lista de dicionário em que a primeira chave vai ser o FV e o valor dessa chave será usuário, além da geração da energia em kWh. Para isso, utilizei valores aleatórios, e caso dê algum problema, vai aparecer a seguinte mensagem: UFB usuário, geração hoje, erro. Logo, se o valor for par, quer dizer que ocorreu tudo bem. Caso contrário, aconteceu algum problema, e vai retornar esse texto resposta, que é uma lista de dicionário. Em caso positivo, será uma lista de dicionários. Eu coloquei somente 2 para ilustrar. Aqui é o primeiro dicionário e esse é o segundo dicionário. E a mesma lógica será aplicada às demais funções. Canadense tem um link do site. Eu estou acessando usuário, senha e o nome. Tem a parte da validação, que é o tratamento, e a resposta será uma lista de dicionário. E todos os sites seguirão esse padrão. Consultar Solis tem-se usuário, senha, token. O token é necessário para criar um novo link após o login. Coloquei como seria o exemplo. A parte da validação, if else,
vai retornar a resposta. SolarView segue o mesmo raciocínio, tem um token também. Consultar Solaris precisa do token e do nome, e AP Systems, que precisa do usuário, senha e o nome. Mas a resposta será a mesma para todos. Então, criei a lógica necessária para cada um site, realizei testes separados e depois que realizei as validações necessárias, importei no código principal. Pronto. Funções automações. Import, consultar Gruvat, AP Systems, Solid, Canadense, SolarView e finalmente a Solaris. E como mostrei, vou criar uma função que será um dicionário que fará referência ao site específico. Def, lista, funções, não vou precisar passar nenhum argumento, dicionário, funções, vai receber o nome do inversor e o valor associado a essa chave dirá respeito ao site específico. Gruvat, consultar Gruvat, SolarView, consultar SolarView e assim para os demais. Retornar o dicionário de funções. O PyCharm começa a dar um aviso pelo seguinte fato: eu estou utilizando um dicionário em que tem uma chave e como valor uma referência à função. Vocês podem executar que não vai ter problema nenhum, como mostrei no exemplo anterior, mas nesse caso eu preciso realizar uma especificação de tipagem de dados para não ter mais esse aviso. Para isso, from type import dict callable. Aqui vai ser o dicionário e aqui vai dizer respeito à referência de função. Vou especificar que essa variável vai ser um dicionário em que a chave é um string, portanto, str, e o valor associado à chave faz referência à função, portanto, callable. Além disso, vou especificar que o retorno dessa função vai seguir o mesmo padrão. Dessa forma, o PyCharm não vai mostrar mais o aviso. Essa variável dados contém todas as informações da base de dados em que, na coluna notificação ativo, o valor seja igual a sim. Funções vai receber lista funções, que vai retornar, por sua vez, o dicionário. For proprietário, unidade, nome, inversor, usuário, senha, token, link do WhatsApp, notificação, ativo e dados. Estou realizando o desmembramento em que essas variáveis correspondem ao mesmo nome das colunas da base de dados. Função vai receber funções.get, pois o retorno é um dicionário, passando-se como argumento inversor, realizar uma verificação de função PES. Por que tenho que realizar essa verificação? Pois ainda não adicionei a lógica desse último inversor. Portanto, quando se passar um inversor que não existe nessa chave de dicionários, o retorno vai ser none. Logo, não vai entrar na parte de automação. É tanto que, antes de realizar a verificação, print inversor. Se tiver função, ou seja, se encontrar essa chave no dicionário, resposta obtida vai receber função, passando-se como argumento senha, usuário, token e o nome. Print resposta obtida, print asterisco, que vai ser repetido 50 vezes, print vazio e, como não vou utilizar a notificação ativa para nada, underline. Executando, vai aparecer Solaris, login realizado com sucesso, o FV empresa A, geração hoje em quilowatt-hora, erro, que aconteceu algum problema inesperado. Gruvat vai ser uma lista de dicionários. No primeiro dicionário tem um usuário B, a geração 34 kWh, depois vou ter o mesmo usuário com a geração de 38 kWh. E assim para todos, com exceção desse último inversor, pois eu ainda não adicionei a lógica. Então, esse é o padrão que se obtém. No caso do projeto, eu tenho uma lista que vai armazenar para cada automação a resposta e associar essa resposta ao link do WhatsApp, que é o número, pois quando finalizar todo esse processo, vai para o WhatsApp Web e para cada número ele vai enviar sua respectiva mensagem, ou seja, ele vai converter essa lista de dicionário em um texto, conjuntamente com um gráfico que o próprio programa gera a partir da geração do dia. Esse foi o projeto inicial, mas passado-se um tempo, alguns meses na verdade, a empresa queria adicionar esse site e além disso não queria mais enviar informação através do WhatsApp Web.
e sim essa API que é a Evolution API, uma API de graça, mas lembrando que não é uma API oficial. Indo em configuração, recursos disponíveis, API, na parte de mandar mensagem de texto, selecione o Python e aqui tem a estrutura para enviar a mensagem de texto através dessa API. Perceba que eu vou ter um URL que tem um sistema de autenticação, ou seja, cada usuário vai ter sua própria autenticação, e para enviar a mensagem preciso informar um número como string e o texto como string. E esse método é o post que é utilizado para enviar informações. Sendo assim, eu criei a função para o último site, em que o retorno dessa função vai ser um texto, pois facilitaria o processo. Vou precisar do usuário, da senha e, além disso, coloquei uma pequena parte do texto, pois o texto é muito grande. Selecionei apenas um pedaço desse texto, ou seja, se ocorrer tudo bem, vai retornar esse texto. Caso tenha algum problema inesperado, vai aparecer a mensagem: não foi encontrado nenhuma informação disponível. Após criar essa função para esse site, importei no código principal, adicionei na lista o inversor e sua respectiva função e vou executar o código para mostrar como está a saída das informações. Os demais sites ainda vêm uma lista de dicionário, enquanto do último site está vindo como texto. Só que, para enviar mensagem através da API, tenho que converter essa lista de dicionário para texto. Poderia fazer isso diretamente na função, antes de retornar a resposta, realizar essa modificação, mas teria que repetir esse processo para todas as funções. Logo, a opção que eu optei foi criar uma função para isso, no código principal, deve formatar resposta, que vai receber como parâmetro resposta pass. Ou seja, toda essa resposta obtida será passada como argumento dessa função resposta. Essa, por sua vez, vai tratar a informação. Independente de ser uma lista de dicionário ou um texto, ela sempre vai retornar um texto. E uma coisa interessante a notar é que esse parâmetro resposta, ele pode ser tanto uma lista de dicionário, como também uma string. E como especificar isso? Nesse caso, precisarei importar union e lista. E esse parâmetro vai ser uma união de lista, que por sua vez vai ser um dicionário, em que a chave vai ser string e o valor associado a essa chave também string. Sendo assim, uma lista de dicionário, a chave str, que é string, o valor dessa chave também vai ser uma string, vírgula, um espaço str. Basicamente, estou dizendo que a resposta pode ser tanto uma lista de dicionário, em que a chave vai ser um string, o valor da chave também vai ser um string, e esse parâmetro pode também receber um string, como mostrei aqui. O retorno dessa função vai ser str. E agora vou adicionar a lógica necessária. Primeiro de tudo, tenho que verificar a instância dessa resposta. E a instância da resposta for lista, e coloquei outra verificação, em que todo elemento dessa lista tem que ser um dicionário, pois no caso da Gruvat, vou ter uma lista de dicionários. And all, e as funções do Python, que pode passar como argumento um iterável como all, n, max, min, sum, permite passar uma comprehension. Assim sendo, for item em resposta. Sei que cada item tem que ser um dicionário, então vou verificar a instância desse item tem que ser um dicionário. Caso essa condição seja atendida, tem que ser uma lista. E os elementos dessa lista tem que ser obrigatoriamente um dicionário, podendo ser um ou vários, pois o all vai retornar verdadeiro se todos os elementos dessa lista atender a esse critério. Linhas formatadas vai receber uma list comprehension for item em resposta, e sei que cada item vai ser um dicionário, pois já fiz a validação antes. Parêntese, for chave, valor em item.items. E eu quero retornar como resposta a chave e o valor. Fstring, chave, dois pontos, valor. Mas dentro do dicionário eu tenho duas chaves. A primeira chave diz respeito a UFV e a segunda chave, geração hoje, e a unidade quilowatt-hora. Sendo assim, eu quero a resposta o seguinte:
Aqui é uma list comprehension, então vai retornar obrigatoriamente uma lista. E os elementos dessa lista, ao invés de ser um dicionário, vai ser string, passo, e quero que a separação entre uma chave e outra não seja pela vírgula, e sim por traço, traço. Para isso, vou utilizar o método join. Aspas pode ser simples ou duplas, espaço, dois traços, espaço, ponto, join. Recapitulando, ele vai percorrer cada item da lista. Sei que cada item vai ser um dicionário. Logo, vou percorrer esse dicionário com a chave, valor e item.items. E vou retornar como resposta uma string contendo a chave e o valor. Mas como eu tenho dentro desse dicionário mais de uma chave, quero que essa separação entre chave não seja pela vírgula, e sim pelos caracteres, que são dois traços. Isso é feito através do join, que vimos lá em string. Sei que essas linhas formatadas, a resposta vai ser nesse formato. E a API tem que ser um texto. Logo, eu vou retornar aspas simples ou duplas contra barra n, que é uma quebra de linha, join, linhas formatadas. Vamos supor o seguinte caso. Eu tenho uma lista de dicionários. Essa comprehension vai transformar um dicionário em uma string em que as chaves desse dicionário são separadas por traço, traço. Tendo mais de um dicionário, a resposta vai ser semelhante. Vírgula, traço, traço. Aqui vai ser o primeiro item, aqui vai ser o segundo item, mas essa continua sendo uma lista. E o método join vai transformar essa lista em um texto, em que cada item será separado por uma contrabarra n, que é uma quebra de linha. Logo, a resposta vai ser o seguinte: a primeira linha vai ser o erro, a segunda linha vai ser o segundo elemento. E é esse texto que vai ter como saída. Se essa lista tivesse 20 dicionários, a resposta seria um texto com 20 linhas. E a quebra de linha, como eu disse, vai ser dada através do contrabarra n. Esse foi o caso em que eu tenho uma lista de dicionário, podendo ser um ou vários. Mas e se a resposta já for o texto? Ou seja, a resposta já está formatada para o envio da API. Nesse caso, elif a instância da resposta for um string, vou retornar a própria resposta, pois não precisa realizar nenhum tratamento. Texto formatado vai receber formatar resposta, passando-se como argumento a resposta obtida. E uma coisa a notar é que o PyCharm já disse: essa variável pode ser tanto uma lista de dicionário em que a chave é uma string e o valor associado também é um string, ou pode ser um texto. Resposta obtida, print texto formatado. Agora, todas as respostas vai vir no formato de texto. Solaris, Gruvat. Aqui a Gruvat deu erro. Executando novamente. No primeiro caso, a Gruvat deu erro, mas no segundo caso, consegui extrair a informação com sucesso. E, nesse caso, vai retornar uma lista de dicionários e cada item que é o dicionário vai ser separado em uma linha distinta. Então, no primeiro dicionário, a geração vai ter o valor de 42, no segundo dicionário, o valor é 26. E esse texto será o texto de saída quando enviar a informação através da API. Essa estrutura é muito útil, não somente para projetos de automação web que envolvam vários sites que acabei de mostrar, como também para projetos de extrações de informações de arquivos PDF. Por exemplo, já realizei um projeto nesse sentido de extração de informações de arquivo PDF para uma empresa de contabilidade em que essa empresa trabalhava com 8 modelos de PDF, ou seja, 8 corretoras, BTG, Rico, Terra, entre outros. E a lógica que eu fiz foi semelhante. Criei 8 classes, uma para cada PDF, depois unifiquei utilizando uma função muito semelhante a essa, e quando a pessoa selecionava a pasta, que tem uma interface gráfica, o programa itera sobre a pasta, e para cada nome do PDF que vai ser a chave do dicionário, será executado a extração específica para aquele PDF. Espero que tenha gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e o like. Até a próxima!